Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de logaritmo e a questão da UERJ fala o seguinte. Uma calculadora tem duas telas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número que está no visor é multiplicado por 5. Então, o que ele está dizendo aí, gente? Que quando você aperta a tecla A, a calculadora calcula o logaritmo decimal daquele número que está na tela. Quando você aperta a tecla B, a calculadora pega o resultado que está na tela e multiplica por 5. É isso que ele disse aqui. Uma pessoa digitou seguidamente B, depois A, depois B. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que na tela, inicialmente, beleza? Está o número X. Vamos pensar que inicialmente está o número X. Quando você apertar a tecla B, se eu apertar a tecla B, o que vai acontecer, gente? A tecla B, o número que está no visor, multiplica por 5. Então, o que vai aparecer lá dentro da tela? Vai aparecer 5x. X vezes 5 vai ficar 5x. Beleza? Quando você apertar a tecla A, o que vai acontecer, gente? Quando eu apertar a tecla A, ele vai calcular o logaritmo decimal do número que está na tela. Ou seja, ele vai calcular o log de 5x. Beleza? E aí, ele apertou a tecla A, né? Em seguida, o que ele vai fazer, gente? Vai apertar a tecla B de novo. E aí ele vai pegar esse resultado aqui agora e vai multiplicar tudo que está lá dentro por 5. Então, se ele apertar a tecla B de novo, vai ficar, já estava log de 5x, vai ficar 5 vezes o log de 5x. Beleza? Pronto. Aí ele fala que esse resultado aqui, no final, é igual a 10. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 5 vezes o log de 5x e vai igualar a 10. Quando eu igualar esse cara a 10, você vai pegar esse 5 aqui que está multiplicando e você vai passar para lá dividindo. Beleza? Então vai ficar assim, ó, repete o log de 5x aqui. E do lado de lá vai dar 10 dividido por 5. Beleza? Então a gente vai ficar com a seguinte expressão, log de 5x. Log de 5x igual a 2. Gente, quando não aparece ninguém na base do logaritmo, é porque essa base do logaritmo é 10. Então até agora a gente não fez nada de logaritmo. A gente vai fazer agora. A partir de agora eu vou usar a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo, gente? Esse elevado a esse dá esse que está dentro. Beleza? Então, vamos lá, gente. Quem elevado a quem é igual a quem? Vai ficar assim, ó. 10 elevado a 2. Beleza? Então, 10 elevado ao 2 é igual a quem está dentro do parênteses, que é igual a 5x. Então, eu fico com 100 é igual a 5x. 5x é igual a 100. X vai ser quem, gente? 100 dividido por 5. E aí, o gabarito da questão vai ser o x igual a 20. Beleza? Então, a nossa respostinha aí, x igual a 20. Gabarito da questão, letra A. Beleza? Questãozinha de logaritmo da UERJ, bastante interessante, né? E a gente só precisa saber a definição de logaritmo, que é a seguinte. A única coisa que a gente precisou saber aqui é que se o log de A na base B é igual a C, o que a gente sabe aqui, gente? A única coisa que a gente precisou, que o B elevado ao C é igual ao A. Não foi isso? Então, a única coisa que a gente fez aqui foi que B elevado a C é igual ao A, que é a definição de logaritmo. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais uma questão de logaritmo do nosso projeto UERJ, e a questão fala o seguinte. Um dos sistemas que contribui para o tamponamento do sangue é constituído pelas substâncias H2CO3 e NaHCO3, né? Provavelmente isso aqui é ácido carbônico e bicarbonato de sódio, sei lá, deve ser.
As equações químicas abaixo representam os equilíbrios dessas substâncias no sangue. Aí ele me deu uma equação, ele fala que o pH desse sistema tampão pode ser calculado por essa expressão. E aí ele me deu uma expressão que envolve logaritmo. No sangue, a concentração do ácido carbônico varia de acordo com a pressão arterial de CO2. Considere o pH fisiológico e o pKa iguais a 7,4 e 6,1. Então, olha o que ele está me dizendo aqui, gente. Ele está dizendo o seguinte. Deixa eu botar aqui rapidinho. Ele está dizendo que esse pH aqui é 7,4, que é igual a esse valor aqui, que eu vou colocar aqui como 7,4. 7,4. E aí ele está dizendo também que esse valor aqui, que é o pKa, vale 6,1, que é igual a esse valor aqui, que vale 6,1. Beleza? E aí o que eu vou fazer, gente? Vou só substituir esses caras. Quando você faz isso, essa equaçãozinha aqui vai ficar da seguinte forma, gente. Vai ficar 7,4. Vamos lá. 7,4 é igual a 6,1 mais esse logaritmo. Beleza? Que é esse logaritmozinho aqui, ó. O logaritmo de 10, na base 10, né? Dessa concentração aqui que eu vou copiar e trazer para cá. Bom, o que eu vou fazer, gente, para começar? Não vou fazer nada de logaritmo ainda. Eu vou pegar esse 6,1 aqui e vou passar para lá diminuindo. Se eu passar ele para lá diminuindo, vai ficar 7,4, tira 6,1. Beleza? E aí isso vai dar 1,3, beleza? Então, vou ficar assim, ó, 1,3 é igual a, e aí de novo, esse logaritmo aqui, na base 10. Beleza? Vou mudar a ordem dessa brincadeira, vai ficar assim, ó, log na base 10 disso aqui é igual, só para você enxergar melhor, tá? 1,3. Bom, definição de logaritmo agora, ó. Esse elevado a esse dá esse. Beleza? Então, o que eu tenho aqui, gente? Que essa concentração, vamos lá, 10 elevado, vou colocar para cá, tá, gente? Ó, 10 elevado a 1,3 é igual a essa fraçãozinha aqui, que é a divisão entre esses dois caras, que é o que ele pede na questão, tá, gente? Então, o que ele pede na questão? Quanto vale essa razão? Então, a minha resposta seria essa aqui, ó. Olha para cá. 10 elevado a 1,3. Só que como é que eu sei quanto dá isso, gente? 10 elevado a 1,3 dá quanto? Isso dá 0,1, isso dá 2,5, isso dá 10, isso dá 20. Quanto dá isso, beleza? Então, vamos lá, gente. Vou pensar o seguinte. 10 elevado a 1 é 10. Beleza? E esse cara, ele não é 10 elevado a 1. Ele é 10 elevado a 1,3. Então, ele é mais do que 10. E 10 elevado a 2... Tá, 10 elevado a... Peraí. 10 elevado a 2 é 100. Beleza? Que também não é, passou. O que eu tenho, então, gente? Que o 10 elevado a 1,3... que é o que a gente está querendo na questão, ele está entre quem, gente? Ele está entre 10 e 100. Ou seja, ele é maior do que 10. Vou botar ele assim, tá, gente? Ele é maior do que 10. Então, ele é maior do que 10. E ele é menor do que 100. Beleza? Pronto. Então, ficamos assim, ó. Deixa eu trazer para cá. Só um pouquinho para a esquerda. Vou trazer esse cara para cá. Esse eu jogo para cá. E aí, a nossa respostinha fica assim, ó. Beleza? A nossa resposta está entre o 10 elevado a 1,3, está entre 10 e 100. Beleza, gente?
Entre 10 e 100, gente, eu vou olhar para as minhas opções. O único cara que está entre que é maior do que 10 e menor do que 100, o gabaritozinho fica sendo a nossa letrinha D de dado. Beleza? Não pode ser o 10, porque ele tem que ser maior do que 10, porque 10 elevado a 1,3 é maior do que 10. E ele é menor do que 100, porque ele é menor do que 10 elevado a 2. Beleza? E aí nosso gabarito fica sendo a letrinha D. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso projeto R de logaritmo e a questão fala o seguinte. A intensidade I de um terremoto, medida na escala Richter, é definida pela equação abaixo, no qual E representa a energia liberada. E ele me deu uma expressão, que o I é 2/3 do log na base 10, de E sobre E0. Ele fala que o E0 é uma constante, que é 10 a menos 3. E, obviamente, se o E0 é 10 a menos 3, as minhas variáveis ficam sendo o I e o E. Beleza? Ele quer saber qual é o gráfico que representa melhor a energia E em função da intensidade I. Gente, olha só. Pensar o seguinte. Primeira observação aqui que eu vou fazer é em relação aos gráficos. Vou até copiar um desses aqui. Vou copiar umzinho desse aqui e vou colocar aqui para vocês. Primeira coisa que a gente tem aqui, tá? Vou apagar esse desenho aqui. E aí eu vou colocar aqui dois gráficos, tá? O que seriam, na verdade, eu vou botar 4 gráficos. Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Como que seria o gráfico, né? Isso, todos eles seriam y em função de x. Então aqui seria y em função de x, y em função de x e o meu y de novo. Y em função de x, o y está isolado lá em cima, tá, gente? Só que a pergunta dele é o E em função do i, só para a gente ter uma ideia. E aí aqui eu vou colocar o gráfico de uma exponencial crescente. Uma exponencial crescente, vou até botar a linhazinha mais grossa. Uma exponencial crescente. Que função seria essa aqui, gente? Essa função aqui seria a função y igual a A vezes B elevado a x, beleza? E aí, essa função crescente, aqui, ela tem a base B maior que 1. Toda base maior que 1, na exponencial, te dá uma exponencial crescente. Se eu pegasse essa mesma função e fizesse assim, sem cortar o eixo x, tá, gente? Ela vai decrescer aqui, ó, mas não cruza o eixo x. É a mesma exponencial A vezes B elevado a x, só que agora a minha base seria a minha base entre 0 e 1. Beleza? Então eu tenho a exponencial crescente e a exponencial decrescente. A crescente tem base maior que 1, a decrescente tem a base entre 0 e 1. E aí agora eu vou colocar aqui o logaritmo crescente, vou até descer um pouquinho aqui, ó. Pra gente, vou botar pra cá. Como é que seria essa função de baixo agora? Ela seria o seguinte, y igual a A vezes log de x na base B. De novo, o B também é base. E o A é o númerozinho que fica na frente, tá? E aí agora o que acontece? Se a minha base for maior do que 1, eu tenho uma logarítmica crescente. Como é que seria uma logarítmica crescente? Seria uma que não corta o eixo y. Observa que ela fica próxima do eixo y, mas não corta o eixo y assim. E a logarítmica decrescente seria uma função assim, que seria uma base entre 0 e 1. Vou até copiar aqui, ó, que já está pronto. Seria a minha base entre 0 e 1. Beleza? Bom, aqui são os gráficos das funções exponenciais e logarítmicas. Essa função aqui, ó, quando o i está fazendo o papel do y, eu tenho a log na base 10 do e. Beleza? Vou até tirar esse E0 aqui. Por que eu vou tirar esse E0, gente? Porque esse E0, na verdade, ele é um número. É 10 a menos 3. Então, eu vou deixar assim, tá? E aí, esse gráfico aqui, do jeito que ele está aqui,
ele seria o que, gente? Ele seria, vou botar assim, tá, gente? Olha pra cá. Se eu colocar o i no lugar do y, que normalmente é y igual a vezes log de x na base b. Se o i tivesse aqui, ó, observa que se o i tivesse aqui e o e estiver no lugar do x, ele fica com essa cara, ó, a, que é o 2/3, log do e, que é o x, na base 10, ou seja, seria uma logarítmica crescente, só que como não tem a parte negativa, ela seria uma logarítmica aqui assim, ó. Beleza? Sem essa parte de baixo, ela seria uma logarítmica aqui assim. Beleza? Ela teria a mesma cara de uma função logarítmica, só que sem a parte negativa. Beleza? Seria essa função aqui com a base 10, que no caso é uma base maior do que 1. Só que qual é o grande problema nessa questão? Ele não quer a expressão i em função do L, ele quer que eu troque. Beleza? Então, como ele quer que eu troque, eu vou tentar trazer para cá, gente, ó, vou tentar jogar para cá para você entender o que eu estou falando. Se eu pegar esse gráfico aqui, o mesmo gráfico aqui, ó, e aí eu vou girar ele assim, espera aí, vou copiar ele aqui, e ele quer que eu troque, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, ó. Pronto. Se ele ficar assim, ó, o E em função do I, não adiantou porque ficou meio esquisito. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, esse gráfico aqui, se eu trocar a posição dele, não sei porque que ele está trocando. Agora ele vai, ó. Pronto. Se eu colocar ele assim, né? Tá vendo? O E em função do I. O E no lugar do eixo Y e o I no lugar do eixo X. Só que observa que se eu colocar ele assim, ele está cruzado, né? É o mesmo gráfico, só que eu coloquei o I, o E de cabeça para baixo e o I para cá, beleza? E aí você observa que ele está espelhado para a esquerda, né? O que eu vou tentar fazer? Pegar esse gráfico agora e se eu girar esse mesmo gráfico aqui, ó, 180 graus, eu acho que ele vai, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se eu pegar e girar esse gráfico aqui, 180 graus. Não foi. Oxi. Tá vendo? Ele não vai. Que eu queria que você entendesse o seguinte. O eixo Y tá aqui. O eixo X positivo tá trocado para a esquerda, né? Se eu jogar ele para a direita, né? Se eu colocar o Y positivo para o lado direito, a tua função vai ficar assim, quer ver? Ó? Vou jogar para cá. Para cá. Jogar essa setinha para cá. E jogar esse gráfico para cá. O que vai acontecer, gente? Imagina esse mesmo gráfico, só que ele escrito, desenhado certinho, né? Se ele ficar desenhado certinho, ou seja, o que seria desenhado certinho? Seria a parte positiva do Y ser jogada para a direita e não para a esquerda, tá, gente? Eu vou rotacionar esse gráfico aqui 180 graus, ou seja, eu vou jogar o I aqui e o E aqui, ó. Pronto. A mesma coisa, imagina que o E está aqui, só que o Y positivo está do lado de cá. O teu gráfico ficaria assim, gente, ó. Beleza? E aí o gabarito da nossa questão fica sendo a letrinha B de bola. Perfeito? Gabarito da questão fica sendo, então, a letrinha B de bola. Até porque é o seguinte, gente, a função vou botar assim para você também, outra observação que você pode ter. I em função de E, vou botar para cá, tá? O I em função de E, do jeito que a expressão tá aqui, é uma função logarítmica de base maior que 1. Ou seja, é uma logarítmica crescente, é uma logarítmica de base 10. Se eu inverter essa função, o que acontece, gente? Se eu pegar e fizer assim, ó, o E em função de Y, de I, aliás, ele é uma função o quê, gente? É exatamente a inversa. A inversa da função logarítmica é a função exponencial. Vai ser uma função exponencial
de base, com a mesma base, de base 10. Por quê? Porque as duas são exponenciais, a exponencial e a logarítmica, elas são inversas uma da outra. Então, se o i em função do e é uma função logarítmica, quando você pede ao contrário, você tem uma função exponencial de base 10. Uma função exponencial de base 10, olha para cá para a minha explicação. É uma função exponencial, aqui em cima, né? Essa função aqui, ó, a função exponencial de base 10 é uma função exponencial crescente e o gráfico dela tem que parecer com isso aqui, que é exatamente a nossa letrinha B, que é o que eu tentei explicar mudando a posição do gráfico aqui em cima. Beleza? Então, gabarito da questão, gente, letra B de bola. A inversa de uma função logarítmica de base 10, que é o i em função do e, vai ser uma função exponencial de base 10, que vai ser o e em função do i, que é exatamente o que ele pede na questão. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 4, questão do nosso projeto R de logaritmo, e a questão fala o seguinte: admita que a ordem de grandeza de uma medida x é uma potência de 10 com um expoente n, onde 10 elevado a n menos meio é menor ou igual que x, que é menor que 10 elevado a n mais meio. Lembrando que o que é o x? É uma potência de 10 com expoente n. E aí o que ele fala aqui, gente? Considere que um terremoto tenha liberado uma energia E em joules, cujo valor numérico é dado por esse logaritmo aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Para começar a questão, eu vou pegar esse logaritmo aqui, beleza? E vou usar a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo, gente? Essa base 10 elevado a esse 15,3 é igual a esse E. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, 10 elevado a 15,3 é igual ao meu E. Pronto, gente. Lembra que ele falou que esse x aqui, ó, ele é uma potência de base 10? Então, esse E aqui, ele é uma potência de base 10 e ele vai ser o nosso x, na verdade, né? Considere, então, que a energia liberada tem um valor numérico que é dado por esse. Então, ele fala o seguinte: a ordem de grandeza de uma medida x é dada uma potência de 10 que vai ser colocada dessa maneira. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou pegar essa expressão aqui, ó, enunciado bem complexo e difícil, tá, gente? Vou pegar essa expressão aqui, vou até diminuir ela para cá, ó, tá vendo? Não vai adiantar não. Fazer o seguinte, ó, vou escrever ela de novo. Aqui eu tenho assim, 10 elevado a n menos meio, vou botar n menos 0,5, pode ser? E aqui é menor ou igual, vou colocar só menor, mas você sabe que é menor ou igual, tá? E no lugar do x, que é a tal potência de 10, vou colocar o 10 elevado a 15,3, que é esse cara aqui que eu quero encontrar a ordem de grandeza. Beleza? A ordem de grandeza de E. A ordem de grandeza de E é a ordem de grandeza desse 10 elevado a 15,3 aqui. Então, isso aqui vai ter que ser menor do que 10 elevado a quanto agora, gente? N mais 0,5. Beleza? Vou botar N mais 0,5. Pronto, ficamos assim agora, né? Que é a ordem de grandeza desse cara, a ordem de grandeza de x. O x está entre essas duas potências de 10. A ordem de grandeza de E, o E, que é 10 elevado a 15,3, vai estar entre essas duas potências de 10. Pronto, acho que agora ficou melhor explicado. O que eu vou fazer aqui agora, tá, gente? Agora eu vou resolver duas coisas. Primeiro eu vou resolver essa parte aqui, ó. Como é que eu resolvo essa parte aqui, gente? Eu vou resolver essa parte aqui da seguinte forma. Vou trazer só essa parte aqui para cá para resolver. Depois eu vou trazer só essa parte aqui para lá para resolver. Então eu vou resolver duas partes, tá, gente? Então o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou resolver essa parte aqui primeiro, azul, beleza? Que é essa aqui de baixo. E aí o que eu vou fazer agora, gente? Como a base é a mesma e ela é uma base maior do que 1, eu posso pegar esses expoentes aqui e trabalhar eles do jeito que eles estão. Ou seja, n menos 0,5 vai ser menor do que 15,3. Vou escrever isso aqui, ó.
vai ficar assim, ó. N menos, botar amarelo mesmo, né, que senão vai ficar ruim. N menos 0,5 menor do que 15,3. Passa esse 0,5 para lá, quem vai ser o meu N, gente? Meu N vai ser menor do que 15,3 mais 0,5 dá 15,8. É isso? Então, qual é a minha primeira conclusão, gente? Que o meu N tem que ser menor do que 15,8. Beleza? Agora eu vou para o outro lado. No outro lado, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer vermelho aqui, ó. Seria agora essa situação aqui, ó. E aí o 10 elevado a 15,3 é menor do que 10 elevado a n mais 0,5. Vou respeitar, de novo, o exponencial de base 10, que é uma base maior que 1. Então, você pode respeitar o sinal da desigualdade. Vai ficar 15,3 menor do que n mais 0,5. Vou escrever isso aqui, ó. 15,3 é menor do que n mais 0,5. Vou passar esse mais 0,5 para cá. Vai ficar assim, ó. 15,3 menor do que... Aliás, 15,3 menos 0,5 é menor do que n. E aí agora o n, na verdade, vai ser menor não, né? O n vai ser maior do que 15,3 tira 0,5 vai dar 15, tira 0,2, 14,8. Então, meu n é maior do que 14,8. Qual é a minha conclusão aqui, então, gente? Vamos lá. Minha conclusão é que o n tem que ser menor do que 15,8, mas ele tem que ser maior do que 14,8. Então, a nossa resposta, vamos botar aqui, ó, resposta. Quem vai ser o teu n? Vamos botar assim, ó. O nosso n, ele é menor do que 15,8, mas esse n, ele é maior. Espera aí. Cadê? Maior do que 14,8. O que isso quer dizer, gente? Que o teu n, ele tem que estar entre 14,8 e 15,8. Ele é maior do que o 14,8, mas ele é menor do que o 15,8. Esse cara aqui é o nosso n, gente, ó. Tá entre os dois. Beleza? Gente, o que ele fala em relação a esse n, ó? Dá uma olhadinha aqui, ó. O n é um número inteiro. Gente, qual é o número inteiro que está entre 14,8 e 15,8? Ou seja, a nossa conclusão é que o n é igual a 15. Beleza? O cara que está exatamente entre 14,8 e 15,8 e é inteiro, só pode ser o 15. E aí o que ele diz na nossa questão, gente? Que a ordem de grandeza desse cara é uma potência de base 10 com expoente n. Então, na verdade, a ordem de grandeza ela é uma potência de base 10 com expoente n. E o nosso n é igual a 15, então essa ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 15. E aí o gabarito da questão fica sendo 10 elevado a 15. Letra... deixa eu chegar a minha cara mais pertinho, que eu não estou enxergando. Letra B de bola, não é isso? Beleza? Muito complexo o enunciado da questão, né? Na verdade, a conta dela não é tão complexa assim, mas o enunciado dela é bem complexo de você entender e saber exatamente o que tem que fazer. Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Questãozinha 5 do nosso projeto ERG de logaritmo, e a questão fala o seguinte. Observe no gráfico a função logaritmo decimal definida por y igual a log de x, na base 10, não aparece a base. E ele só deu o gráfico dessa função. E ele fala que no eixo x, 10 unidades correspondem a 1 centímetro. E no eixo y, log de 1000 corresponde a 15 centímetros. Então, o que a gente pode fazer aqui, tá, gente? O que a gente pode pensar nessa questão aqui? Que eu tenho uma escala no eixo x, tá? E aí eu vou escrever isso aqui, ó. Escala no eixo x.
A escala no eixo X é uma escala que cada 10 unidades correspondem a 1 centímetro. Beleza? Foi? Então, o que seria essa escala no eixo X? Que 10 unidades correspondem, é uma escala de 10 para 1. Beleza? Pronto, é uma escala de 10 para 1. Vou botar assim, ó, é X. Beleza? Pode ser? Então, essa escala é X aqui é uma escala. Peraí. Vou botar para cá a escala assim, ó. Escala é X. Pronto. Uma escala no eixo X. É uma escala que 10 unidades correspondem a 1 centímetro. Agora ele vai falar o seguinte. No eixo Y, log de 1000. E aí eu vou fazer aqui no cantinho, gente. Quanto é o log de 1000? Na base 10, né? Quando não tem base é porque a base é 10. Então, log de 1000, gente, eu tenho que pensar o seguinte. É a única coisa que você precisa de logaritmo para resolver essa questão, tá, gente? Eu tenho que pensar o seguinte. 10 elevado a quanto dá 1000? Só isso. 10 elevado a quanto dá 1000, gente? 3. Não é isso? 10 elevado a 3 dá 1000. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Vou trocar no eixo Y, log de 1000. Aí eu vou tirar log de 1000 e vou colocar 3. Beleza? 3 unidades correspondem a 15 centímetros. Então, eu vou colocar aqui agora a escala no eixo Y. O que seria a escala no eixo Y? 3 unidades correspondem a 15 centímetros. O que isso quer dizer, gente? Que a escala de Y, ela é uma escala que tem 3 unidades para 15 centímetros. Vou botar assim, 3 para 15. Beleza? Se quiser simplificar, pode, mas não precisa agora. A pergunta dele é, qual é a escala x sobre y? Se essa é a escala x e essa é a escala y, se eu pegar a escala x dividido por y, basta eu pegar esse resultado aqui, olha para cá, gente, ó, a escala do x, e dividir pela escala do y. Beleza? Então, o que eu quero aqui, gente? Quando eu pego assim, ó, x sobre y, é a mesma coisa aqui. 10 unidades para 1 centímetro. Beleza? Dividido por quem, gente? A escala do x é essa, dividido grandão por 3 unidades para cada. Vou botar, depois eu coloco as unidades para 15 centímetros. Beleza? E aí eu vou colocar aqui as unidades, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, 10U para 1 centímetro. E aqui eu vou colocar 3U para 15 centímetros. Como é que eu divido essas duas frações, gente? Repete a primeira. Quem é a primeira? 10U sobre 1 centímetro. E multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Divisão de frações. E aí aqui vai ficar 15 dividido por 3U's, não é isso? Ficou assim. Como é que eu resolvo isso aqui, gente? Para fazer x sobre y, eu tenho que dividir essa brincadeira aqui. Dividir essa brincadeira, gente, vamos lá. Primeira coisa, esse U morre com esse U. Esse centímetro morre com esse centímetro. Em cima ficou o quê, gente? Vamos lá. 10 vezes 15, 150. Embaixo, 1 vezes 3 dá 3. 150 sobre 3, se eu simplificar e dividir por 50 em cima e embaixo, quanto vai dar isso, gente? Vai dar 50 em cima para 1 embaixo, né? 50 sobre 1. Beleza? E essa é a resposta da questão. A escala do x para o y é uma escala de 50 para 1. Beleza? Então, do x para o y, eu tenho essa escalinha aqui, que é uma escala de 50 para 1. Gabarito da questão, gente. Letra C de casa, 50 para 1. Beleza? Tranquilo?
questãozinha de logaritmo, mas na verdade a única coisa que você precisava saber de logaritmo para resolver essa questão era que o log de 1000 é 3, beleza? Essa era a única parte de logaritmo especificamente que você precisava resolver para saber a questão. Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Questãozinha da UERJ de logaritmo do exame de qualificação e ela fala o seguinte: um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial atingindo o nível de toxidez T0, que corresponde a 10 vezes o nível inicial. Então, primeira observação importante já do enunciado, o primeiro dado, é que ele fala que T0 é 10 vezes o nível inicial. Então, eu vou escrever o seguinte, vou escrever assim, ó, T0. Bom, como eu não sei qual é o nível inicial, eu vou colocar aqui, ó, 10 vezes, botar o nível inicial N0, pode ser? Então, vou botar assim, 10 vezes o nível inicial. Aí ele fala, a vazão natural do lago é de 50% do volume e sejam renovados a cada 10 dias. Aí ele vai me falando informações complexas, da mesma maneira que ele fazia nas funções exponenciais, gente. E ele fala que o nível de toxidez é dado por essa função. Então, o que acontece, gente? Quando ele dá essas informações aqui matemáticas, 50% a cada 10 dias, e aqui em seguida ele te dá a lei de formação, essa lei de formação já está explicando o que ele escreveu aqui em cima. Então, isso aqui não serve para gente. Isso aqui, por exemplo, não serve de nada. Por quê? Porque isso aqui está matematicamente escrito nessa expressão que ele te dá em seguida. Então, a gente não vai usar isso aqui para nada. Considere o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que a toxidez retorne ao nível inicial. Essa toxidez aqui é a toxidez final. Beleza? O que ele quer, gente? Ele quer que ela retorne ao nível inicial, ou seja, ele quer que ela seja igual a N0. Beleza? Então, ela quer que ela seja igual a N0. Então, o que eu vou fazer, gente? No lugar desse T aqui, para ela retornar ao nível inicial, eu vou chamá-la de N0. Então, vai ficar assim, gente. Olha como é que vai ficar a nossa expressão. Vai ficar assim, ó. No lugar do T, eu vou colocar N0. Outra observação. No lugar do T0, gente, o que é o teu T0? Está escrito lá em cima, na minha primeira frase. No lugar do T0, eu vou colocar 10 vezes N0. E aí, depois disso, é que eu vou colocar realmente a minha expressão, que é o que, gente? 0,5 elevado a... Vou botar aqui, 0,5 elevado a 0,1x. Beleza? Vê se ficou assim. E aí, o que eu faço agora, gente? Eu posso cortar, por exemplo, esse N0 daqui com esse N0 daqui e passar esse 10 daqui para lá dividindo. Então, vai ficar como, gente? Do lado de lá, vai ficar assim, ó, 1/10. Beleza? Se eu passar o 10 dividindo, vai ficar 1/10. E do lado de cá, gente, vai ficar o quê? Do lado de cá vai ficar... Vou botar assim, tá? No lugar do 0,5, gente, eu vou colocar 1/2, pode ser? Vou colocar 1/2 elevado a 0,1x. Então, vou colocar aqui esse 1/2. Pronto, parênteses, elevado a 0,1x. O que eu vou fazer, gente? Como essa base, né? 1/10 e 1/2 são bases diferentes, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Então, vou colocar aqui, ó, log do lado de cá igual ao log do lado de lá. Como assim? Vai ficar o log de 1/10, beleza? Log de 1/10. E do lado de lá vai ficar o log dessa cambada toda aqui, que no caso seria o que, gente? 1/2 elevado a 0,1x, beleza? Então, vai ficar esse 1/2 elevado a 0,1x. Como esses dois caras são iguais, os logs são iguais, né? A gente aplica o logaritmo dos dois lados, beleza? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a seguinte expressão. Estou dizendo o seguinte, se eu digo que um número A é igual a um número B, então o log de A é igual ao log de B. Foi isso aqui que eu fiz, tá? Então, se esses dois caras são iguais, esses dois logs são iguais. E aí agora, gente, é propriedade de logaritmo. Log de 1/10 vai ser log de 1 menos log de 10. Do lado de cá, gente,
Vou dar um peteleco nesse 0,1x pela regra para propriedade logaritmo. Qual é a propriedade logaritmo, gente? Se eu tenho assim, ó, log de a elevado a n, isso aqui é n vezes o log de a. Então vai ficar n vezes o log de a. Ou seja, esse cara aqui vai ficar 0,1x cai para frente. Então 0,1 cai para frente. E aí lá dentro vai ficar o log de 1 meio. Só que o log de 1 meio eu já vou abrir. No lugar do log de 1 meio eu vou colocar log de 1 menos o log de 2. Pronto. Já vou abrir direto. Beleza? Ficou assim. E agora é só substituir esses logs aí, gente. Esses logs todos foram dados. Na verdade, alguns foram dados, um foi dado e os outros eu preciso saber. O que eu preciso saber, gente? Que o log de 1 é 0. Isso eu preciso saber. E que o log de 10 é 1. E aí vai ficar 0,1x. Tem um colchete, é isso? E aí lá dentro tem 0, que é o log de 1. E o log de 2 ele deu, que é 0,3. Beleza? Então, mais uma outra coisa que eu preciso saber, gente. Log de 1, na verdade, não é log de 1 na base 10. Log de 1 em qualquer base é 0. Por quê, gente? Pensa o seguinte, ó, lembra que se a base for 10, como é que é o log de 1, gente? 10 elevado a quanto dá 1, não é isso? Ou seja, tem que ser 0, né? 10 elevado a 0 dá 1. E o log de 10 na base 10, vou botar aqui, ó, log de 10 na base 10... 10 elevado a quanto dá 10? 10 elevado a quanto dá 10? 1. Então, esses logs aqui eu preciso saber, tá? Agora, vamos voltar aqui na minha equação. Vai ficar assim, ó, menos 1 igual a 0,1x. Beleza? Vezes quem lá dentro do colchete, gente? Vezes menos 0,3. Ficou assim? Beleza? Então, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Menos 1 do lado de cá. E do lado de lá, gente, 0,1 vezes 0,3, ainda tem o x, né? Vai ficar menos 0,03x. Beleza? Multiplicando por menos 1, na verdade eu vou multiplicar por menos 100, né? Se eu multiplicar por menos 100 dos dois lados, eu vou ficar com o seguinte, 100 igual a 3x. Beleza? E aí, quem é o nosso x, gente? O nosso x, na verdade... Vou colocar aqui, ó, vai ser 100 dividido por 3. 100 sobre 3, que dá 33,3, beleza? O que isso quer dizer, gente? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Se o meu x aqui deu 33,3 aproximadamente, pensa o seguinte. D é o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que essa toxidez retorne ao nível inicial. Então, eu preciso, para ela retornar ao nível inicial, eu preciso de 33,3 dias. Ou seja, se forem 33 dias, não serve. É mais de 33 dias, beleza? Então, seria o que, gente? 33 dias completos. E aí, só vai retornar a toxidez 1/3 de hora do dia anterior, que no caso é o 34º dia, beleza? Então, 33 dias completos, ela precisa para chegar próximo do nível que ela quer, e aí ela no 34º dia, num pedaço do 34º dia, que não é completo ainda, você chega nesse nível que ele está querendo. Então, resposta 34, beleza? Eu preciso de 34 dias para poder chegar nesse nível que ele está querendo aí. Beleza, gente? Questãozinha difícil, questãozinha complexa de logaritmos do exame de qualificação da UERJ. Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Questãozinha de logaritmo da UERJ, questão bastante complexa, e a questão fala o seguinte. Um soldado fez N séries de flexões de braço, cada uma delas com 20 repetições. No entanto, como consequência das alterações da contração muscular devido ao acúmulo de ácido lático, o tempo de duração de cada série, a partir da segunda, foi sempre 28% maior do que o tempo gasto para fazer a série imediatamente anterior. A primeira série foi utilizada um tempo de 25 segundos e a última foi de 1 minuto e 40. Primeira coisa aqui, gente, vamos pensar o seguinte. Esse 1 minuto e 40 aqui são quantos segundos, tá, gente? Só para a gente poder pensar tudo numa mesma unidade. Então, a gente está falando que a primeira série foi feita em 25, né?
25 segundos. E essa série aqui, 1 minuto são 60, mais 40 dá 100 segundos. Beleza? Então, a primeira observação aqui é que esse cara foi feito em 100 segundos. Então, o que eu tenho aqui no meu problema? Qual o grande problema dessa questão, gente? Eu não tenho a lei de formação. Então, vamos pensar o seguinte, ó, quem seria o meu T1? O meu primeiro tempo é de 25 segundos. O meu segundo tempo, ele vai ser o que, gente? Quando eu quero escrever a lei de formação, eu vou escrevendo pelo menos os 3, 4 primeiros para entender o que está acontecendo. Ele vai ser 25. Como ele aumenta 28%, ele vai ser 25 vezes 1,28. Fator multiplicativo de 28%. Quando você quer encontrar um valor já aumentado em 28%, basta você multiplicar ele por 1,28. Quem vai ser o meu T3? O meu T3 vai ser 25. E aí vai ser vezes 1,28 vezes 1,28. Vai aumentar de novo 28%, multiplica por 1,28. O meu T4 vai ser 25 vezes, vou colocar um parênteses aqui, 1,28 elevado a quanto, gente? Se eu multiplicar de novo, ele vai ser multiplicar elevado a 3. E aí eu vou pensar o seguinte, o meu T5, só para botar aqui mais bonitinho, gente, o meu T5 vai ser 25 vezes 1,28 elevado a quanto, gente? A 4, é isso? Pronto, já consegui mais ou menos entender o que está acontecendo. Então, vou colocar aqui um pontinho, pontinho. Quem vai ser o meu TN? Vai ser 25 vezes 1,28 elevado a quanto, gente? É 1 elevado a N? Não, pior que nesse caso ele não é elevado a N, porque olha só, pensa comigo. Se o primeiro foi 25, no T2 o 1,28 apareceu uma vez. No T3 ele apareceu 2 vezes, no 4 ele apareceu 3 vezes, no 5 ele apareceu 4 vezes, no N ele vai aparecer aqui em cima N menos 1 vezes. Pronto, essa é a tua lei de formação do tempo gasto em função de N, que no caso é o que, gente? O que seria esse N aí? É exatamente a quantidade de vezes, né, a quantidade de séries que ele está fazendo de 20 repetições. E ele fala o seguinte, esse tempo aí, na verdade, de 25 vezes isso daqui, né, o N é a posição e a quantidade de séries, e o T é o tempo. E aí ele quer que esse tempo, como é que eu sei que posição é essa aqui, gente? A posição que eu sei, como é que eu sei o N, sabendo que o meu tempo é de 100? Você vai jogar 100 segundos no lugar do teu TN. Se eu jogar 100 segundos no lugar do meu TN, a gente vai ficar assim, gente. 100 é igual a 25 vezes 1,28 elevado a N menos 1. Beleza? Resolvendo essa equação, eu vou encontrar exatamente qual é o N, ou seja, qual é a posição do N, que te dá exatamente esse tempo de 100 segundos, para você saber qual foi a série que durou 100 segundos, qual é a posição dela. O que eu faço, gente? Primeira coisa, vou passar esse 25 para cá, dividindo. Se eu passar esse 25 para cá dividindo, vai ficar 100 dividido por 25. E aí eu já vou direto, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, 100 dividido por 25, vou colocar 4. E do lado de cá eu vou manter. Vou colocar já de cara, gente, 128 sobre 100, tá, gente? Vou colocar 128 sobre 100. Parênteses. Elevado a quanto, gente? Elevado a N menos 1. Beleza? Fiquei assim. O que eu vou fazer agora, gente? Como as duas bases são completamente diferentes, eu vou aplicar o log dos dois lados. Vou colocar aqui, ó, log desse cara igual ao log desse outro cara. Então vai ficar log de quem, gente? Log de 4. E do lado de cá vai ficar o log de 128 sobre 100 elevado a N menos 1. Igualzinho na questão anterior, a diferença, que é muito grande inclusive, é que na questão anterior eu já tinha a lei de formação. Nessa eu tive que montar a lei de formação antes. Beleza? Mas o raciocínio a partir de agora é muito parecido com o da questão anterior. Beleza? Então vai ficar assim, ó.
O log de 4, gente, é a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado. E aqui vai ficar o n menos 1 dá um peteleco, né, propriedade, né? E aí lá dentro do colchete vai ficar log de 128 menos o log de 100. Beleza? Por quê, gente? Porque a propriedade log de A sobre B é log de A menos log de B. E aí o que eu vou ter que fazer aqui, gente? Aqui vai ficar 2 log de 2. Que dá um peteleco no 2. Mantém esse n menos 1, colchete de novo. E aí agora eu vou ter que calcular esses logs aqui. Na verdade o log de 128, vou colocar aqui, tá, gente? Ó, vou fazer aqui em cima, em azul, o log de 128. O que é o log de 128, gente? É a mesma coisa que o log de 2 elevado à sétima, não é isso? 2 à quinta, 32, a sexta, 64, a sétima, 128. Então, isso aqui vai dar 7 vezes o log de 2. Beleza? 7 vezes o log de 2, como ele deu o log de 2, que é 0,3, isso aqui vai dar 7 vezes 0,3, que dá 2,1. Beleza? Então, eu já sei que esse cara aqui, ó, é 2,1. Vou colocar aqui 2,1 menos. E eu também sei, gente, que o log de 100 é o log de 10 ao quadrado, que é 2 vezes o log de 10. Log de 10 na base 10 é 1, então esse resultado dá 2. Beleza? Por quê, gente? Porque o log de 10 na base 10 vale 1. Beleza? Esse log aqui, ó, log de 10 na base 10. Isso é 1, então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Então isso aqui dentro vai ficar 2. E aí agora eu volto para o meu colchete. Ficamos assim, então, gente. Qual é a conta que vai ficar aqui? 2 vezes o log de 2. Log de 2 é 0,3, então essa conta aqui vai dar 0,6. Do lado de cá eu tenho n menos 1. Vou botar aqui um parênteses ao invés de um colchete. E aqui 2,1 menos 2 dá 0,1. Ficamos assim. Passa dividindo agora, gente. Quem vai ser o n menos 1 aqui, ó? Vou jogar aqui para cima para a gente ganhar espaço. Beleza? Vou passar dividindo. Vou deixar o n menos 1 fixo. E do lado de lá vai ficar 0,6 dividido por 0,1. Gente, 0,6 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 6 sobre 1, que dá 6, beleza? Então, ficou assim, ó, n menos 1 igual a 6. Logo, o teu n é igual a 7. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá, o que é esse 7? Ele é a minha resposta? Não, não tem 7 nas opções. Vamos lá. Ele fez n séries com 20 repetições. Então, ele fez 7 séries de 20. Então, quem é a nossa resposta, gente? A nossa resposta, se ele fez, vou botar assim, ó, resposta. Se ele fez 7 séries de 20, ele fez 7 vezes 20 exercícios, ele fez 140 repetições. Beleza? Então, nessas séries, se ele fez 7 séries, cada uma com 20 exercícios, ele fez um total de 140 repetições. Beleza? Tranquilo? Gabarito da questão, gente. Letrinha C de casa, 140 repetições. Questão complexa, questão difícil de logaritmo. Ele não deu a lei de formação. Precisei montar uma equação logarítmica, aplicar logaritmos dos dois lados, usar a propriedade de potência, usar a propriedade da divisão de logaritmos. Bastante complexa, mas é uma questãozinha do exame de qualificação da UERJ. Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. E aí, pessoal, mais uma questãozinha do nosso projeto UERJ de logaritmo, a questão 8, e ela fala o seguinte: admita que em um determinado lago, a cada 40 centímetros de profundidade, a intensidade é reduzida a 20% de acordo com a equação. Mais uma vez, gente, tanto em exponencial quanto em logaritmo, ele fala uma informação matemática aqui, a cada 40% de profundidade, ele fala reduzida em 20% e em seguida ele me dá uma equação. Por que eu estou riscando isso aqui, gente? Porque essa equação já descreve tudo que ele escreveu aqui em cima. Então, não se preocupa com isso aqui, se você não entendeu, porque já está escrito aqui na equação. O que ele fala que o I é? O I é a intensidade da luz a uma profundidade H.
E o I0 é a intensidade da luz na superfície da água, ou seja, lá no topo, né? No espelho da água ali, a intensidade que bate é a intensidade inicial. E aí o que ele está dizendo aqui, gente? Que aqui está o espelho d'água. Aqui vai bater a intensidade inicial. Beleza? A intensidade da luz que bate aqui é a intensidade I0. E aí o que vai acontecer, gente? Numa determinada profundidade, ela está dizendo o seguinte, vai ter um ponto P lá no fundo do mar, em que a intensidade que está chegando aqui, a luz que está chegando aqui, ela é só 32% da que bateu aqui na superfície, que é o I0. Então, aqui no final, a intensidade final que chega aqui, ela é 32% de I0. Entendeu? Ela vai perdendo, conforme vai ficando mais fundo, ela vai perdendo a intensidade da luz, né? Vai ficando cada vez mais escuro. Ele está dizendo que nesse ponto P aqui, ela só chega no final em 32%. O que eu vou fazer, gente? Basta eu pegar essa intensidade final aqui, ó, e transformar ela em 32% do I0. Então, no lugar dessa intensidade final, eu vou colocar 32% de I0. Vai ser a tua intensidade final, que vai ser o que vai chegar lá no ponto P. E aí o restante eu vou igualar, tá? Isso aqui é igual a quem, gente? E aí o final vai ser a mesma coisa. I0. E aí eu vou colocar 0,8. 0,8 eu vou colocar 8 sobre 100, pode ser? Vou colocar 8 em 100. Vou botar 8 centésimos. Beleza? E aí vou fechar o meu parênteses aqui. 8 centésimos elevado a quanto, gente? E aqui eu vou colocar lá no meu expoente h sobre 40. Vou cortar esse zero que tem dos dois lados, gente. Vou cortar esse zero que tem do lado de cá, vou cortar esse zero que tem do lado de cá, e eu chego na seguinte expressão. 32 sobre 100. Vou até repetir ele aqui. 32 sobre 100. Igual a quem aqui, gente? Igual a 8 sobre 100. Elevado a h sobre 40. Beleza? Ficamos assim. O que eu vou fazer agora, gente? Já vou aplicar o log dos dois lados, tá, gente? Né? As bases são diferentes, então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o log do lado de cá. Então vai ficar log desse cara igual ao log do outro cara. Que cara, gente? Então vamos lá, vou colocar de novo, ó, 32 sobre 100, peraí. Esse cara aqui tá do lado de cá, né? Log desse. E do lado de lá vai ficar o log de 32 sobre 100. Beleza? Fiz besteira. Fiz besteira de novo. Deixa eu só copiar esse 32 sobre 100 aqui. E aí, quando você faz isso, pronto. Agora é só a propriedade de logaritmo, gente. Como vai ser assim? Como vai ser essa propriedade de logaritmo? Igual a gente fez na questão 7, igual a gente fez na questão 6, igual a gente vai fazer, inclusive, na questão 9. Vai ficar o seguinte, log de 32 menos o log de 100 igual, e aí aqui vai ficar h sobre 40, que vai dar o peteleco, né? A gente dá um peteleco no expoente, que é o h sobre 40, e lá dentro vai ser o log de 8 sobre 100, que é a mesma coisa que o log de 8 menos o log de 100. Pronto. Aqui, fecha o colchete. Só preciso saber o valor desses logs todos aí, tá, gente? Beleza? Vou fazer todos eles aqui em cima, ó. Log de 32 é igual ao log de 2 à quinta, que vai ser 5 log de 2. Dá um peteleco no 5. 5 log de 2. 5 log de 2, gente, vai ser quanto? 5 vezes 0,3. 0,3. Isso aqui vai dar 1,5. Pronto. Já sei o log de 32. Vou calcular também o log de 8. O log de 8 é a mesma coisa que o log de 2 ao cubo. E aí o log de 2 ao cubo vai ser 3 log de 2.
3 log de 2, 3 vezes 0,3. Que dá 0,9. Pronto. O que mais, gente, que falta? Log de 100, né? Log de 100 também é fácil. Por quê, gente? Log de 100 é o log de... Vou fazer aqui em cima. Log de 100. Log de 100 é o log de 10 ao quadrado, que é 2 log de 10. E o log de 10 na base 10 é 1. Então, isso aí vai ser, né? Tem aqui, ó, 2 log de 10. Como o log de 10 é 1, esse resultado vai dar 2. Beleza? Pronto. Já sei todos esses logs que eu preciso aqui embaixo, gente. Vou substituir, então, os meus resultados aqui, ó. Vai ficar assim. No lugar do log de 32, vou colocar 1,5. Menos, no lugar do log de 100, eu vou colocar 2. Aqui eu mantenho meu h sobre 40. Mantenho meu colchete. No lugar do log de 8, vou colocar 0,9, não é isso? Menos, no lugar do log de 100, vou colocar 2. Beleza? Ficou assim? 2 menos 0,9 dá 1,1. Tá errado isso aí, não tá? Deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui. Deixa eu pensar se tem uma coisa errada. Log de 32 dá menos 0,5. Log de 8 décimos. Ah, tá. Tá, entendi o que tá errado. Lembrei que tá errado. Aqui 0,8 eu coloquei 8 sobre 100, gente. É 8 sobre 10, tá? Então apaga aqui, ó. Então aqui vai ficar log de 8 décimos. E aqui, ó, não é log de 100 no final, tá? Só para constar, esse log aqui é log de 10. Aí é mais fácil ainda, tá? Sabia que tinha uma coisa zoada aqui. Então esse final aqui, ó, ao invés de ser 2, é o log de 10 na base 10. E aí o log de 10 na base 10, gente, é 1, não é 2. Beleza? Então aqui no final, aqui em amarelinho, esse cara é 1. Agora foi. Beleza? Agora vai bater tudo bonitinho. Vou só chegar essa galera toda pra lá, ó, pra gente ter espaço. Vou chegar esse aqui um pouco pra cá. Pronto. Quanto que vai terminar essa continha aqui agora, gente? 1,5 menos 2, isso aqui vai dar menos 0,5. Do lado de lá, vai dar h sobre 40. Mantém o h sobre 40 até o final. E dentro do colchete vai dar menos 0,1. Beleza? O que eu vou fazer, gente? Vou fazer igual eu fiz na questão anterior. Vou deixar esse h sobre 40 quietinho aqui. E vou passar o menos 0,1 dividindo. Vai ficar assim, ó, h sobre 40. E do lado de lá vai ficar o que, gente? Menos 0,5 dividido por menos 0,1. Foi? Só passei o 0,1 dividindo, gente. Ficou o h sobre 40. E aí vou manter o h sobre 40. Beleza? Mantém aqui o meu h sobre 40. E do lado de lá vai dar quanto, gente? Mais 0,5 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 5 sobre 1, que dá 5. Multiplica cruzado, gente. Quem vai ser esse h aí? A gente chega na resposta. Nosso h é igual a 200 centímetros, porque a unidade que ele está falando no enunciado é em centímetros. Beleza? Então essa seria a nossa respostinha. Perfeito? E aí o que acontece, gente? Se o h é igual a 200, como ele quer a profundidade em metros, 200 centímetros passando para metro, é só dividir por 100. Se eu dividir por 100, eu tenho uma altura de 2 metros de profundidade. Gabarito da questão, letrinha C de casa, gente. Beleza? Tranquilo? Nada de tranquilo, não é mais difícil, mas ela é bem parecida com as questões anteriores, aí você percebe que a UERJ vai mantendo um padrão de questões de logaritmo muito parecidas umas com as outras. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo de logaritmo do projeto UERJ, e a questão fala o seguinte: para melhor estudar o Sol, os astrônomos utilizaram um filtro de luz em seus instrumentos de observação. Admita que um filtro deixe passar 4/5 da intensidade luminosa que nele incide.
Para reduzir essa intensidade a menos de 10% da original, foi necessário utilizar N filtros. Quanto vale o menor valor de N? O que eu tenho aqui, gente? Vamos pensar o seguinte. Se eu colocar um filtro só, ele não me deu a lei de formação, tá? Então isso é mais complicado. Se eu colocar um filtro só, a intensidade final que chega, ela vai ser a intensidade inicial, que é o meu I0. Vou botar esse I0 menorzinho. Vai ser o I0 vezes... Só vai passar o quê, gente? 4/5. Beleza? Se eu colocar isso aqui com um filtro, né? Vou botar assim. Um filtro. Se eu colocar agora 2 filtros, a minha intensidade que vai passar, vou pegar esse meu I0. E aí o que vai acontecer, gente? Já estava I0 vezes 4/5. Se eu colocar mais um filtro, vai multiplicar de novo por 4/5. Beleza? E aí esse aqui seriam 2 filtros. Se fossem 3 filtros, gente, I0 vezes 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5. Beleza? Então, se eu tiver N filtros, eu vou ter I0. Peraí, I0. Vezes o que, gente? Vou botar aqui, ó. I0 vezes 4/5 elevado a N. Tá, 4/5. Eita. Elevado a N. Beleza? Pronto, já descobri a lei de formação. Isso aqui é se você tiver N filtros. Perfeito? Né? É como se eu colocasse assim, quer ver? Ó? Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Se eu colocar uma barreirinha aqui, um filtro, a luz vai bater aqui, o que passa? Passa para o outro lado, 4/5 vezes o teu I0. Beleza? Se eu colocar mais um filtro aqui, ó, mais uma barreira, para filtrar essa luz que vai passar, o que vai passar para o outro lado? Vai ser 4/5 do que está batendo aqui. Então, o que vai passar aqui vai ser 4/5 de 4/5 do I0. Entendeu o que está acontecendo? Só para você entender. Cada vez que você coloca um filtro, passa 4/5 do que tinha antes. Então, aqui 4/5 de 0, botou outro filtro, 4/5 do 4/5 de 0, e assim sucessivamente. Então, essa aqui, gente, é a tua lei de formação. E aí, o que tem que acontecer, gente? A intensidade final que vai chegar tem que ser menos de 10% da original. Então, vou escrever isso aqui, ó. A intensidade final que chega tem que ser menos. Então, tem que ser menor que 10%. Beleza? Ela tem que ser menor que 10% da intensidade inicial. A final tem que ser menos de 10% da inicial. Beleza? Ficamos assim. Então, esse I aqui, ó, no lugar desse I, olha para cá, gente. Escrevi, a intensidade final é menos de 10% da inicial. Então, no lugar desse... Essa aqui, olha para cá, ó, o Izão. O Izão, ele é igual a isso aqui. Esse aqui é o meu Izão. Eu vou pegar isso aqui que está grifado em verde e vou jogar aqui, ó. Beleza? Então, o que vai ficar se eu pegar esse verde e jogar ele aqui? Vamos lá. Vou criar agora uma nova equação aqui. No lugar do Izão, eu vou colocar o que, gente? I0. Beleza? Vezes 4/5 elevado a N. Isso eu coloquei no lugar do Izão. E aí, isso tem que ser menor, que 10% eu posso colocar 1/10, né? 10% do I0. Vê se ficou assim. Menos do que 10%. A intensidade final, que é essa, toda, tem que ser menos de 10% da inicial. Que aí eu posso cortar dos dois lados, gente. Posso cortar esse 0 daqui com esse 0 daqui. E aí eu fico com essa seguinte expressão aqui, ó. Vou até copiar ela para vocês. Para resolver.
Beleza? Então, meu objetivo agora é resolver isso. O que eu vou fazer, gente? Vou aplicar o log dos dois lados. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Log disso menor que o log disso. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Log de 4/5 elevado a n menor que o log de 1/10. Foi? Propriedade de logaritmo agora, gente. Dá um peteleco no n. Vou botar aqui em verde, né? Dá um peteleco aqui no n. Vai ficar n do lado de fora. Vezes colchete, gente. Log de 4/5 é o log de 4 menos o log de 5. Só que aqui eu já vou usar uma estratégia muito boa, gente. Aqui eu já vou dar um pulo do gato bem sagaz de transformar esse 4/5 em 8/10. Por quê, gente? Concorda comigo? Que 4/5, olha pra cá, gente, ó. Onde eu posso fazer isso aqui, ó? Aqui em cima, vou botar vermelho. 4/5 é a mesma coisa que se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, que 8/10. Por que eu vou colocar que o 4/5 é igual a 8/10, gente? Porque na hora de calcular o log de 4 menos o log de 5, é muito mais difícil por conta do log de 5 do que se eu calculasse o log de 8 e o log de 10. Então aqui, ó, na hora de colocar o log de 4/5, eu vou fazer log de 8. Tá verde, né? Direto, eu vou colocar log de 8 menos o log de 10. Beleza? Foi? Porque, gente, eu transformei esse 4/5 em 8/10. E aí fica log de 8 menos o log de 10. Isso aqui vai ser menor que o log de 1 menos o log de 10. E aí agora esses logs são mais fáceis. Na verdade, mais ou menos, né? Vou colocar aqui em cima, ó. O log de 8. Log de 8 é igual ao log de 2 ao cubo, que é o 8 fatorado, que é a mesma coisa que 3 vezes o log de 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 0,301 agora, que dá a mesma coisa que 0,903. 903. Pronto. O log de 1, gente. O log de 1 em qualquer base é 0. E o log de 10, na base 10, é sempre 1. Beleza? Então, isso aqui são as coisas que eu precisava saber. São os meus resultados. Ó, do log de 8 deu isso. O log de 1 deu isso. E o log de 10 deu isso. Vou substituir agora aqui embaixo. Vai ficar como, gente? Isso aqui vai ficar n vezes. Aí aqui dentro do colchete vai ficar 0,301 menos 1 menor que 0 menos 1. E aí aqui, gente, terminando essa continha bem escrota, né? Essa conta aqui é bem escrota pra gente, ó. Trazer aqui pra cima. Isso aqui vai ficar assim, ó. N que multiplica quem, gente? 0,301 menos 1, isso aqui vai dar menos 0,301 para 1000 dá... Desculpa. Não é 301, não. Volta tudo. Aqui vai ficar N vezes... No lugar do log de 8, gente, é 0,903 menos 1, fecha, menor que 0 menos 1. Pronto, agora foi. Já ia fazer besteira já. Voltei aqui, vai ficar N, colchete. Lá dentro, 903 menos 1, 0,903 menos 1, vai dar menos 1000 menos 903 dá 97, 0,097, é isso? É, 0,097, certinho. E do lado de cá, vai dar menor que 0 menos 1 dá menos 1. E aí agora, gente, aqui que é o pulo do gato, ó.
ficamos assim. Quando eu for passar para lá, se eu multiplicar isso aqui tudo, isso aqui vai ficar menos 0,097n menor que menos 1. Ficamos assim. Se eu multiplicar isso tudo por menos 1, se eu multiplicar essa equação inteira por menos 1, o que acontece quando você multiplica a equação inteira por menos 1? Você não só tira os sinais dos caras que estão negativos para virarem positivos, mas você também muda o sinal da desigualdade. Vai ficar assim, 0,097. Ao invés de ficar menor, vai ficar o quê, gente? Maior que 1. Faltou o n aqui, né? Ficamos assim agora. E aí o teu n vai ser o quê, gente? Maior do que 1 dividido por 0,097. Perfeito? O sinal da desigualdade troca quando você multiplica por menos 1. E aí essa conta aqui, o meu n, ele tem que ser maior do que, se eu multiplicar por 1000 em cima, 1000, multiplica por 1000 embaixo sobre 97. Beleza? E aí agora, só preciso terminar essa continha aqui. Beleza? Como é que eu termino essa continha aqui, gente? O meu n tem que ser maior do que 1000 dividido por 97. Show de bola? Quanto que dá 1000 dividido por 97, gente? O meu n vai ser maior do que 10,3 alguma coisinha. E aí acabou a questão. Gente, se meu número de filtros é um número inteiro maior do que 10,3, a minha resposta vai ser, eu preciso de 11 filtros. Por quê, gente? Com 10 filtros não dá, tem que ser mais de 10. Isso? Mais do que 10,3. Então eu preciso de 11 filtros aí, no mínimo, para poder resolver essa questão. Questão grande, difícil, complicada, mas ela lembra um pouco as últimas questões de logaritmo da UERJ que a gente fez, que foi a 8, a 9, a 8, a 7 e a 6. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Última questão, questão 10 do nosso módulo de logaritmo do projeto UERJ. E a questão fala o seguinte. Um pesquisador interessado em estudar uma determinada espécie de cobras verificou que, numa amostra de 300 cobras, suas massas M eram proporcionais ao cubo dos seus comprimentos L. E aí ele fala isso, você meio que não entende, mas em seguida ele te dá uma lei de formação, então já resolve o nosso problema. Ó, isso aqui tem exatamente a ver com o que ele acabou de escrever aqui. Ó. Então, quando ele fala que isso aqui, ó, você não precisa se preocupar com isso. Por quê, gente? Porque a gente já... Aí, tá? Porque a gente já... Isso aqui é exatamente igual ao que está marcado em vermelho aqui. Aí ele me deu esses gráficos. Observa que os gráficos não são... Aqui eu tenho M em função de L, tá vendo? E aqui nos eixos não é M e L, é log de M, log de L. Então, qual é o melhor gráfico que representa o log de M em função do log de L? Então, o que eu preciso fazer aqui, gente, para começar a nossa questão? Como ele me deu que o M é uma constante vezes o L ao cubo, não tem logaritmo aqui, ó. Os meus eixos têm log de M e log de L. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Então, eu sei que o log de M vai ser igual ao log, e do lado de cá vai ficar A vezes L ao cubo. Pronto. Aqui eu vou ter uma propriedadezinha. Beleza? Vai ficar como aqui, gente? Do lado de cá vai ficar log de M. Beleza? Do lado de lá vai ficar o quê, gente? Log de A mais log... Eita! De L ao cubo. E aí eu continuo com uma propriedade, vai ficar log de M igual a log de A mais 3 logs de L se eu der um peteleco. Se eu der um peteleco naquele cubo ali, beleza? Ficamos assim agora. E aí o que eu vou fazer, gente? Observa o seguinte, que como o meu eixo Y é o log de M, eu vou chamar esse cara aqui, que é o log de M, vou colocar aqui uma aspas, e ele vai ser o meu Y. O log de A, como o A é uma constante positiva, como o A é um número positivo, o log dele também é uma constante positiva. Beleza? Logaritmo de um número positivo vai dar um número positivo. E aqui vai ficar 3
3, não é 4. E no lugar do log de L eu vou colocar um x. E aí a gente fica com a seguinte expressão aqui, na verdade, né, gente? O y é igual a 3x mais um k positivo. E aí eu vou desenhar esse gráfico aqui, ó. Como é que eu desenho esse gráfico aqui, ó? Y é igual a 3x mais k. Isso aqui é uma reta, não é, gente? Concorda comigo que isso aqui é uma reta? Então, o nosso gráfico para esse rosinha aqui, ó, ficaria o seguinte, tá? Como esse K aqui é onde corta o eixo Y, observa que esse K aqui é positivo, é onde corta o Y. Aqui seria o nosso Y e aqui seria o nosso X. Entre aspas, né? E aí o que que acontece, gente? Se aqui o K é positivo e o meu coeficiente angular, observa que isso é uma reta, né? Y igual a 3x mais k é uma reta. É uma reta positiva, uma reta crescente, né? Então, o nosso gráfico, na verdade, ficaria como, gente? Nosso gráfico ficaria uma reta crescente, observa, seria uma reta assim, ó, cortando nesse K. Vou botar o K até mais para baixo aqui. Seria uma reta assim, ó, reta para a direita, porque o coeficiente angular é positivo. O coeficiente angular aqui é 3, tá vendo? Indica que você tem uma inclinação positiva. E aí seria uma reta assim. Só que esse y, entre aspas, na verdade, ele é o teu log de quem, gente? Esse cara aqui, na verdade, é o teu log de m. E esse cara aqui é o teu log de L. Beleza? E aí, como é que é o nosso gráfico, gente? Eu vou procurar aqui, a minha resposta é esse gráfico aqui, ó. Beleza? Letra C é o gráfico número 3 e é o gabarito da questão. Beleza, gente? Muito bonitinha a questão, bem complexa também, mas interessante. Até a próxima questão e, na verdade, até o próximo módulo. Até mais, gente.